Muitas vezes aquilo que é tido como sabedoria popular, aquilo que é transmitido de geração a geração, no fim das contas, acaba se demonstrando como algo sem muito sentido, sem muito papel. Mas outras coisas parecem que trazem realmente uma sabedoria ancestral, algo que talvez tenha a ver com o tempo que a gente era mais conectado ao nosso corpo, à nossa natureza e às suas necessidades. Então, algumas coisas que lá a nossa vovozinha já dizia para nós. E eu me lembro os meus avós, que eram trabalhadores rurais, moravam no sítio. Uma das coisas que eles diziam é que a gente devia acordar cedo e a gente devia parar de comer cedo para poder dormir melhor e acordar cedo no dia seguinte, e, enfim, seguir. Sobre o sono eu vou falar em outro momento, mas eu estava pensando na própria alimentação. A ideia do parar de comer cedo, né? Alguns dizem assim, você tem que comer, né, até a hora do sol se pôr, depois que o sol se põe não deve comer mais, algumas coisas nesse sentido. E recentemente a ciência tem tido um olhar maior sobre isso, esse padrão alimentar de restringir o horário no qual a gente ingere alimentos. Então eles alcunharam o termo Time Restricted Eating, né? Então alimentação em horário restrito, em horário condensado, e muitos estudos vêm sendo feitos nessa área, o que levou até a surgirem artigos de revisão, como esse que eu vou colocar aqui para vocês agora. Olha que interessante. No PubMed, o PubMed é a nossa principal base de dados, de estudos sendo produzidos na medicina. E quando eu procuro por Time Restricted Eating, você está vendo uma barrinha aqui do meu lado, do outro lado aqui, ó, tá olhando lá no cantinho, que mostra a densidade de publicações de 1983 a 2023, viu ali? Veja como nos últimos 4 anos, quase todas as pesquisas que a gente tem em Time Restricted Eating, as revisões que foram feitas, então o interesse sobre o assunto cresceu muito nos últimos 4 anos, dado a quantidade de benefícios que ele traz. É muito comum na medicina que demore 15 anos para aquilo que a ciência está demonstrando ser incorporado na nossa prática, mas a nossa tarefa é tentar melhorar isso um pouco mais e fazer com que isso aconteça mais rapidamente. Então, vá acompanhando aí que nós vamos colocar alguns vídeos falando sobre a importância do tal do Time Restricted Eating, os benefícios que ele pode trazer para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e como a gente pode organizar um estilo de vida mais saudável, também incorporando a restrição dos horários em que nós nos alimentamos. Uma coisa que não depende de mudar o que, nem o quanto a gente come, mas olhar muito para o quando a gente ingere esses alimentos já pode trazer benefícios. Então eu sempre acho bem interessante, quando a gente está falando de mudanças que vão sendo consolidadas e vão se somando. Quem viu, nós temos aí o nosso vídeo sobre fibras, né, que só aumentar as fibras sem mexer no resto do alimento já traz benefícios. Aqui só restringir o horário no qual a gente come, sem nesse momento tocar no que e no quanto a gente come, também é capaz de trazer benefícios para nós. Então considere trazer isso para o seu dia a dia, fazer essa modificação. Tá? A quantidade de tempo, isso vai exigir outros vídeos, então vá olhando que nós vamos publicando o como implementar para auferir o máximo de benefício dessa ideia de restringir o horário em que a gente come.